Nesse vídeo, nós vamos resolver a questão 56 da prova da Unicamp 2023, prova Q e Z, questão de funções e interpretação do gráfico das funções. Na figura abaixo estão representados os gráficos de uma parábola, de uma reta e o ponto P igual a AB, que é um dos pontos de interseção da reta com a parábola. O valor de AB é, então ele te dá aí o gráfico, um ponto P, AB, onde A representa o X e B representa o Y, né, as coordenadas desse ponto P. E, obviamente, como as duas retas se encontram, o que acontece? Ó? O Y, que é o B, e o X, que é o A, são os mesmos, tanto para a equação da reta quanto para a equação da parábola. A equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. E o A e o B, você nota também que eles são negativos. Né? Bom, a equação da reta é uma equação do tipo Y igual a AX mais B. Equação do segundo grau, que é a equação da parábola, seria uma equação do tipo Y igual a AX2 mais BX mais C. Beleza, então o que a gente precisa? A gente precisa encontrar o A e o B da equação do primeiro grau e o A, o B e o C da equação do segundo grau. Sabendo essas duas equações, a gente iguala as duas, porque o ponto B aqui, né, o Y do gráfico, ele é igual para as duas. Então a gente iguala as duas, a gente consegue encontrar o ponto A, e aí é só fazer a soma dos dois. Como a gente vai fazer isso? Olha para o gráfico da reta. Primeiro, a gente nota que quando o x vale 0, ó, o y vale 2. Se o x vale 0, eu tenho que o y é igual a 2. Então, ó, repara, 2 é igual a A vezes 0 mais B. Então, B igual a 2. Beleza, já achei o B. E o outro ponto que a gente nota aí, claro, é quando x é igual a menos 1. E aí, ó, é o y que vale 0. Então, se o x for igual a menos 1, eu tenho y igual a 0. Daí, ó, 0 igual a A vezes menos 1 mais B. Mas o B a gente já sabe que é 2. Então, ó, menos 2 igual a menos A. Então, A igual a 2. Maravilha. Então, o A e o B da equação da reta a gente já encontrou. Então, essa equação é, na verdade, y igual a 2x mais 2. Agora vamos para a equação do segundo grau. Quando a gente começa a olhar para a equação do segundo grau, a gente vai procurar esses mesmos pontos de referência. Primeiro, o que a gente percebe é o x igual a 0. Quando x igual a 0, ó, igual à equação da reta, o y vale 2. Então, eu tenho que x igual a 0 implica y igual a 2. Ó, se a gente colocar lá na forma geral, 2 igual a A vezes 0 ao quadrado, mais B vezes 0, mais C. Então, você nota que o C tem que ser igual a 2. Beleza, já resolvi o C. E o A e o B? Bom, o A e o B, a gente pode fazer alguns raciocínios, mas o mais fácil é você olhar para as raízes, ó, que é o ponto, onde os pontos, né, são os pontos, no caso aqui, que é uma equação do segundo grau, são duas raízes, são os pontos que o gráfico corta o eixo horizontal. Então, um ponto é esse aqui, menos 2, o outro ponto é esse aqui, o 1. Então, eu sei que essa equação tem duas raízes, e nesse caso, x1 é igual a menos 2 e x2 é igual a 1. E para esses dois pontos, eu tenho y igual a 0. São as raízes. Beleza. Mas a gente sabe uma outra coisa. A gente sabe uma coisa chamada relações de Girard. Relações de Girard, que fala sobre a soma e o produto das raízes de uma equação qualquer, em particular dessa equação do segundo grau. Então, ele diz que a soma das raízes é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes é igual a c sobre a. Bom, o c eu já tenho. Né? O c está aqui em cima, vale 2. Então, a gente vai achar o a e o b, porque a gente sabe quais são as raízes. Então, a gente tem como calcular a soma e o produto. A soma das raízes é igual a menos 2 mais 1, que é igual a menos 1. E ele está dizendo ali que essa soma é igual a menos b sobre a. Então, b vai ser igual a a. Menos b igual a menos a, então b igual a a. Maravilha. Eu não sei nem b nem a, então fica aí em stand-by. Agora vamos achar o a, porque o c eu conheço. Produto das raízes é menos 2 vezes 1. Isso é igual a menos 2. E isso também é igual a c sobre a. Então, ó, c eu sei que é 2.
sobre A vai ser igual a menos 2. Daí, A igual a menos 1. Como B é igual a A, então B igual a menos 1 também. E aí eu monto a minha equação do segundo grau. Olha só, vou botar aqui em cima, ó, em preto, y igual menos x2, y menos 1, menos x mais 2. Beleza, agora eu tenho as duas equações. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar essas duas equações. Eu vou fazer aqui embaixo, ó, menos x2 menos x mais 2 igual a 2x mais 2. Só que repara só, o ponto onde elas são iguais é esse ponto E. O y vale B. E o x eles chamam aqui de A. Então eu vou trocar esse x já por A, porque na verdade o x que eu vou encontrar resolvendo essa equação aí que eu montei em preto é o valor do A, desse A aqui, ó, do A do ponto P, que é a coordenada aí x desse ponto onde as duas equações se igualam. Então eu vou botar assim, ó, menos A2 menos A mais 2 igual a 2A mais 2. E aí passo o que tem A para um lado, o que não tem para o outro. Não é no caso aqui, ó, o 2 vai cancelar com 2. Passo o que tem A para o lado de cá, vai ficar menos A2 menos 3A igual a 0. Então, botando menos A em evidência, eu fico com A mais 3 igual a 0. E, para que isso seja verdade, ou o A é igual a 0, ou o A mais 3 é igual a 0. E, portanto, o A seria igual a menos 3. Então, nós chegamos aí aos dois valores possíveis para A. Só que a gente sabe que o A não pode ser igual a 0. Pela posição que ele está ali, a gente já tinha concluído que o A era um número negativo. Então, o A é igual a menos 3. Aí eu pego esse A igual a menos 3 e vou jogar ali em qualquer uma das duas equações. Na verdade, eu vou jogar na do primeiro grau, na equação linear, porque é mais fácil. Então, eu quero agora achar o B. O B é o y desse ponto aí, né? Então, o B ele vai ser igual a 2 vezes A mais 2. Ora, se o A é menos 3, então o B vai ser igual a 2 vezes menos 3 mais 2. Então, o B é igual a menos 6 mais 2, que é igual a menos 4. Se o A é menos 3 e o B é menos 4, então A mais B vai ser igual a menos 3 mais menos 4, que é igual a menos 7. Resposta correta, portanto, letra B. Espero que tenha ficado claro para você, espero que tenha te ajudado a entender essa questão. Se ficou alguma dúvida, manda para mim. E se ficou legal, se você gostou, se te ajudou, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, que me ajuda bastante também. Eu vejo você aí na sequência de vídeos aqui no Questões de Matemática e lá no YouTube, @Prof. André Leite. Segue lá.